Olá pessoal, espero que sejam todos bem. Eu sou o Estevam, sou bolsista do PET de Engenharia Agrícola e hoje a gente vai começar a nossa playlist de estudos de algoritmos de programação, mais conhecido como AIP. Para esse começo de playlist, eu trouxe um exercício bem simples de introdução à linguagem C com o seguinte enunciado. Faça um programa que leia os dois lados de um quadrilátero de ângulos retos. Caso os lados sejam iguais, então calcule e mostre a área do quadrado. Caso contrário, então calcule e mostre o perímetro do retângulo. Para a gente começar esse exercício, a gente precisa primeiro pensar num fluxograma para o exercício, né? Então, a gente primeiro precisa fazer a declaração de variáveis, depois a gente faz a leitura dos dados, que vão ser informados através do teclado do computador, compara esses dados, então calcular a área ou o perímetro da figura, a depender do valor informado. E no final, a gente apresenta o resultado. A gente pode pensar na área, né, como sendo a base vezes a altura, se for um quadrado, caso os dois lados sejam iguais, e o perímetro 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, já que é um retângulo. Enfim, para a resolução desse exercício, a gente vai usar o Dini, que é um editor de texto que a gente usa para fazer programas em C. A gente vai abrir um novo arquivo aqui, .c. Podemos começar apagando esse comentário inicial aqui, já que ele é irrelevante. Mas a gente não pode esquecer de incluir uma biblioteca aqui que a gente sempre utiliza. Então, include. A biblioteca é stlib.h. Depois de incluído, a gente pode dar um espaço, vamos utilizar somente essas duas. Podemos apagar isso que está entre parênteses na função inicial. E aqui a gente pode começar o exercício. Através do fluxograma, a gente vai fazer a primeira declaração de variáveis, então vou fazer um comentário aqui para organizar melhor o programa. Declaração de variáveis. Então, para declarar as variáveis, a gente vai usar variáveis do tipo real, né? Já que não foi nos dito que vai ser inteiro e os valores podem ser quebrados. A gente vai pedir o valor de base, a gente vai pedir o valor de altura para o usuário, a gente vai calcular a área ou o perímetro. Vamos usar somente essas 4 variáveis. E agora a gente pode começar a fazer a leitura dos dados. Para ler os dados, a gente vai ler através do teclado do computador e a gente vai pedir para o usuário do programa digitar esses dados. Então a gente primeiro vai mostrar uma mensagem na tela, em seguida a gente vai ler a variável, isso para a base e para a altura. Então, para escrever na tela, a gente usa o print f, abre parênteses, abre chaves e digita o que a gente quer que apareça na tela aqui. Um espaço. A gente não pode esquecer de colocar ponto e vírgula no final. E para ler a variável, a gente vai usar o scanf. Já que é uma variável do tipo real, a gente precisa usar o %f, porcentagem, f, entre chaves. A gente dá uma vírgula e utiliza o e comercial. E agora sim a gente vai colocar a variável. Mesma coisa para a altura, para
altura. Somente repetimos os comandos da primeira leitura. Depois de estar com os dados armazenados, a gente vai comparar eles. Então, comparação dos dados. Para comparar, a gente vai ver se um dado é igual ao outro. Como a gente faz isso? A gente vai utilizar um laço de repetição if. Né? Então, if, que é o C, se a base for igual à altura, quando a gente utiliza esses dois sinais de igual aqui, a gente está comparando um valor ao outro. E depois a gente precisa abrir chaves e fechar também. E tudo que a gente colocar dentro desse conjunto de chaves vai ser executado se a base for igual à altura, somente se. Então, se a base for igual à altura, a gente precisa calcular a área. E a área a gente vai calcular fazendo a base vezes a altura. Pronto. Então, se a gente comparar isso aqui, a gente vai calcular a área. E depois a gente pode apresentar o resultado. Para apresentar o resultado, a gente vai usar o printf novamente. Notem que aqui eu não coloquei acento em área, e eu poderia colocar igual a tanto. Mas eu não coloquei porque na hora que a gente executa o programa, acontece um erro e todos esses acentos ficam com problema no visor. Então só coloco área igual a %f, vírgula e área, que aí esse %f vai ser substituído pelo valor da variável área, que a gente calculou logo acima. Só que isso a gente só calcula a área, né? A gente precisa calcular o perímetro caso eles sejam diferentes. Então, se a base é igual à altura, a gente calcula a área. Se não, que é o else que a gente vai utilizar, a gente abre um conjunto de chaves. Se não, vai ser calculado o perímetro. Então, aqui, para calcular o perímetro, a gente vai fazer perímetro igual a, abre parênteses, 2 vezes a base, mais, abre parênteses novamente, 2 vezes a altura. E vamos apresentar o valor do mesmo jeito. Notem que aqui eu só utilizei os mesmos comandos da etapa anterior. Depois de tudo pronto, a gente pode compilar para ver se a gente não cometeu nenhum erro na hora de escrever o programa. Para a gente compilar, a gente aperta o F8 e a gente seleciona, a gente vai salvar na área de trabalho mesmo. Aqui, exercício 1, ponto C, a gente não pode esquecer do ponto C. E houve um erro aqui na hora do printf. Estava acontecendo um erro aqui na linha 12, porque eu tinha esquecido o ponto e vírgula aqui na hora da declaração de variáveis, então ele estava acusando na linha anterior.
e o restante do programa estava escrito certinho. Então a gente pode compilar agora, compilação terminada com sucesso, e podemos executar. Ele pediu para a gente informar o valor de base. Vamos fazer um primeiro exemplo como se fosse um quadrado. Valor de base 2 e valor de altura 2. A área do quadrado vai ser igual a 4. Agora, se o valor da base for 8, vamos supor, e o valor da altura 4, a gente vai ter um perímetro de 24. Um retângulo com perímetro de 24. Pessoal, esse aqui foi o programa. Eu vou passar aqui devagarinho para se vocês quiserem tirar print ou copiar para refazer em casa. O vídeo foi esse, eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Se surgir alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. As nossas mídias sociais estarão no final do grupo, no final do vídeo e também na descrição do grupo. Peço que deixe seu like se gostou do vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. E é isso.